Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach, ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota que vive em todos nós. Primeira parte. Era de manhã, e o novo sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Subitamente, os gritos do bando da alimentação relampejaram no ar e despertaram um bando de 1000 gaivotas que se lançou precipitadamente na luta pelos pedacinhos de comida. Amanhecia um novo dia de trabalho. Mas lá ao fundo, sozinho, longe do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A 30 metros da superfície azul brilhante, abaixou seus pés com membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter suas asas numa dolorosa curva. A curva fazia com que voasse devagar, e então sua velocidade diminuiu até que o vento não fosse mais que um ligeiro sopro e o oceano como que tivesse parado abaixo dele. Cerrou os olhos para se concentrar melhor. Susteve a respiração e forçou só mais 1 centímetro de curva. Mas as penas levantaram-se em turbilhão, atrapalhou-se e caiu. Como se sabe, as gaivotas nunca se atrapalham, nunca caem. Atrapalhar-se no ar era para elas desgraça e desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota, sem se envergonhar, abrindo outra vez as asas naquela trêmula e difícil curva, parando e atrapalhando-se outra vez. Não era um pássaro vulgar. A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples fatos dos voos, como ir da costa à comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para esta gaivota, contudo, o importante não era comer, mas voar. Antes de tudo mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Esta maneira de pensar não o popularizava entre os outros pássaros, como veio a descobrir. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao vê-lo passar dias inteiros fazendo centenas de voos rasantes sozinho. Ele não sabia por que, por exemplo, quando voava sobre a água a uma altitude menor que a metade do comprimento das suas asas abertas, podia manter-se no ar mais tempo, com menos esforço. Esses voos rasantes não terminavam com a habitual amarragem de pés hirtos que feriam a água. Ele amarrava de mansinho os pés apertados contra o corpo, deixando apenas um rastro borbulhante. Quando começou a treinar as aterragens deslizantes na praia e a contar em passos o comprimento do rastro na areia, os pais começaram a ficar deveras desanimados. "Por que, Fernão? Por quê?" perguntava-lhe a mãe. "Por que é que lhe custa tanto ser como o resto do bando? Por que você não deixa os voos baixos para os pelicanos, para os albatróis? Por que não come? Filho, você está aqui é só pena e osso." "Não me importo de estar só pena e osso, mãe. Eu só quero saber o que posso fazer no ar e o que não posso, é tudo. Só quero saber isso." "Escute, Fernão", disse-lhe o pai com bondade. "O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história de voos está muito certa, mas você tem de pensar que não pode comer um voo rasante. Não esqueça que a razão por que você voa é comer." Fernão baixou a cabeça obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas, tentou de fato, gritando e lutando como o resto do bando, em volta dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando sobre os restos de peixe e de pão. Mas não conseguiu. "Não faz sentido", pensava ele, largando deliberadamente uma anchova suculenta que lhe custara bastante a ganhar aos pés de uma velha gaivota esfomeada que o acossava. "Não faz sentido.
Eu podia ganhar todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanto que aprender. Não tardou muito que Fernão Gaivota voltasse a pairar no céu, sozinho, longínquo, esfomeado, feliz, aprendendo. O tema era velocidade. Ao cabo de uma semana de prática, conseguira aprender mais sobre velocidade do que a gaivota viva mais rápida. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força de que era capaz, lançou-se numa vertiginosa picada direta às ondas e aprendeu por que razão as gaivotas não fazem vertiginosos mergulhos picados. Em escassos 6 segundos, passou a mover-se a 120 km por hora, velocidade que desequilibra a asa no arranque para a subida. Vez após vez sucedeu o mesmo. Por mais cuidadoso que fosse, trabalhando até o limite da sua capacidade, perdia o controle em alta velocidade. Subir a 300 metros, dando primeiro tudo em frente, depois dobrar o corpo e cair em mergulho vertical. Mas sempre que tentava subir outra vez, a asa esquerda atrapalhava-se e fazia-o rolar violentamente para a esquerda. Ao tentar recuperar, era a asa direita que se atrapalhava, e então tremeleava como as chamas, num selvático movimento desordenado de parafuso, girando para a direita. Não conseguir ser suficiente e cuidadoso naquele arranque. 10 vezes tentou e 10 vezes alcançou os 120 km por hora, acabando sempre numa agitada massa de penas descontroladas que ia esmagar-se na água. A chave, pensou por fim, deve estar em manter as asas paradas nas grandes velocidades, batê-las até chegar aos 120 e depois pará-las. Tentou outra vez a 600 metros, lançando-se no mergulho com o bico espetado, as asas bem abertas e firmes a partir do momento em que ultrapassou os 120 km por hora. Precisou de uma força tremenda, mas deu resultado. Em 10 segundos, transformou-se numa mancha no céu, a 130 km por hora. Fernão acabara de estabelecer um recorde mundial de velocidade para a gaivota. Mas a vitória durou pouco. No instante em que tentou a horizontal, no instante em que modificou o ângulo das asas, projetou-se outra vez naquele terrível desastre descontrolado e, a 130 quilômetros, foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão Gaivota explodiu a meia altura e esmagou-se no mar duro como tijolo. Quando voltou a si, a noite já era velha. Flutuava a superfície negra do oceano, encharcado em luar. As asas eram enormes e esfarrapadas barras de chumbo, mas o fracasso pesava-lhe ainda mais nas costas. Desfalecido, desejou que o peso fosse bastante para o arrastar docemente até o fundo e acabar com tudo. Ao afundar-se na água, uma estranha voz cavernosa soou dentro dele. Não há nada a fazer. Sou uma gaivota. A minha natureza limita-me. Se estivesse destinado a aprender tanto acerca do voo, teria mapas em vez de miolos. Se estivesse destinado a voar a altas velocidades, teria asas curtas como o falcão e viveria de ratos em vez de peixes. O meu pai tem razão. Devo esquecer esta loucura. Devo regressar ao seio do bando e concentrar-me com o que sou, uma pobre e limitada gaivota. Assumiu-se e Fernão acordou. Uma gaivota passa a noite em terra. A partir desse momento, jurou tornar-se uma gaivota normal. Seriam todos felizes. Morto de cansaço, arrancou-se da água densa e voou para a terra, grato pelo que aprendera. A forma de poupar trabalho voando a baixa altitude.
Mas não, pensou, o que eu era acabou-se tudo o que eu aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e voarei como uma delas.